Salve pessoal, mais um episódio do Café com Diagnóstico. Quem está nos acompanhando aí nas redes sociais, cada dia uma novidade, assuntos novos, assuntos interessantes no nosso dia a dia, veterinário, enfim, tudo que nos rodeia. Hoje, mais uma visita especial, eu acho que muita gente se conhece, o Dr. Diogo Riquino, quem não conhece vai conhecer agora. De forma média formada, né, doutor? Já tem uma bagagem nisso tudo. Já tem uns 5 anos aí. Mas gostaria que o doutor se apresentasse, até para os nossos colegas aí, para o nosso público. Eu sou Diogo Riquino, sou médico veterinário, sou formado há 5 anos, tenho especialidades em algumas áreas da medicina veterinária e hoje em dia eu pratico a medicina veterinária integrativa. Para quem não conhece, a gente trata o ser como um só. A gente integra todos os sistemas e trata o ser como um só. Que legal, que bacana. Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre novidades, sobre os perrengues do dia a dia veterinário. A gente conversa bastante sobre isso fora das câmeras, né? Que acho que a gente tem um bom contato nessa questão. Desabafamos muito um com o outro em alguns momentos. Mas vamos pegar esse começo, né? O doutor já, né? Uma pergunta, na verdade, uma curiosidade que eu sempre faço. De onde surgiu a ideia? Eu vou ser médico veterinário. Bom, eu venho de uma família muito pobre. Certo. Assim, minha tia era empregada doméstica, quem me criou foi minha tia e minha avó, né? E eu sempre quis ser neurologista. Na verdade, eu tinha mais Que legal. a queda por loucura, neuro. Né? E aí, o que aconteceu? Nesse vai e vem de fazer vestibular e não sei o que, a gente não tinha condição financeira para fazer. E aí eu peguei e falei, não, vou fazer medicina veterinária, que aí pelo menos se aproxima bem da medicina. Sim, a gente vai ser médico da mesma forma. Estuda as mesmas questões, as né? mesmas questões, e a gente entende que o ser é um só, tanto é que o sistema de cachorro e humano não muda muita coisa. Não muda. E aí eu peguei e falei, não, vou fazer medicina veterinária, passei no vestibular, consegui o FIES 100%, que a gente não ia dar conta de pagar. E aí no meio do caminho eu tive uma depressão. E quem me salvou foi o amor pelos bichos. É mesmo? Foi. Isso tá legal. Eu não tinha ainda me apaixonado e tudo mais, mas depois da depressão, que aí eu tinha um gatinho que até na época ele teve PIF, que é peritonite infecciosa felina, ele morreu. E assim, naquela chave de perder ele de tudo mais, foi onde eu me apaixonei pela veterinária. Que legal. E não largo mais. Então a neurologia, na verdade, né, que a ideia dela foi uma alavanca e foi. Acho que o doutor não faria o caminho contrário hoje em dia. A ideia era ser neurologista, até porque se apaixonou pela profissão e acho que tudo deve estar escrito, né? Tanto é que a gente já percorreu muito caminho, eu falo, agora voltar só pra frente. Que legal. Eu conheci, claro, trabalhando no laboratório do Dr. Riquino, até a gente estava comentando aqui nos bastidores, já há um tanto tempo que a gente tem contato, conversa, enfim, amizade acima de tudo, né? Dentro disso tudo também. E me lembro bem que o doutor começou bastante, acho que foi o grosso do trabalho, vamos dizer, que o doutor fez foi muito a parte da questão prestar serviço a domicílio, não foi isso? Isso, foi. A empresa começou com atendimento a domicílio, a gente permanece fazendo. Eu lembro, a gente estava até falando, o Rodrigo me conheceu, eu trabalhava no Nova Lima, e aí eu estava começando a fazer atendimento a domicílio. De moto, né? De moto. Motor, é verdade. Eu tinha uma Twister 2006, bem surrada. Andou muito essa moto. Andei muito. E eu lembro que eu atendia com uma malinha, lembra que eu vinha trazer exame com a malinha aqui. E o Rodrigo foi o primeiro laboratório diagnóstico que abriu as portas para mim e deu a credibilidade da gente ir se acertando mensalmente, né? É sempre bom, né? Quando a gente volante, o pessoal não credibiliza muito a gente. Tem um certo, não digo preconceito, mas talvez uma falta de apostar um pouco mais no colega. Até porque logo a gente vai contar uma novidade bacana aí para todos. Mas me fala só a respeito, assim, para alguns colegas que a gente, né, conhece, ou que está começando a carreira, saindo da carreira acadêmica, indo para a parte profissional ali. Atender a domicílio é um desafio? O que o doutor enxerga? Na verdade, já pegou, né, desses anos todos atendendo aqui. Qual é o legado? Qual é o que o doutor sente nisso tudo? O atendimento a domicílio, para o veterinário é mais complexo, porque você tem que levar todo o material, você tem que aprender a coletar no chão, você tem que aprender a coletar em cima de uma mesa, no colo do tutor. Você tem toda uma dificuldade, entre aspas, né, do atendimento a domicílio. Mas o que
é essencial é que você você não estressa o animal para levar na clínica, você não estressa às vezes o tutor por levar esse animal, você tem uma qualidade de atendimento pro seu paciente. Que legal. A gente preza, o atendimento a domicílio, ele preza pela qualidade do atendimento e não estressar pelo bem-estar do paciente. Entrando nesse assunto, até uma dica importante. A gente sempre comenta, o doutor sabe mais claro que todos nós aqui, da questão do estresse do paciente, o doutor citou, para as análises, né, hematológicas, a gente sabe que isso tem uma relevância bem significativa. Inclusive alguns hormônios, no caso do cortisol, se a gente, como tem uma grande liberação, né, por conta do estresse, isso pode levar a umas alterações. Não é um assunto técnico para a gente conversar agora, eu falando do doutor. Principalmente gato. O gato, nossa, você estressa muito, você tirar ele do ambiente, Então a gente tem uma forma de coleta igual hoje eu não utilizo mais agulha para coleta e seringa. Poxa, que legal. Eu utilizo o catéter. Qualquer dia a gente pode fazer uma questão técnica para saber os colegas que estão iniciando. Cachorro bravo, porque você vai ficar com a agulha lá. Sim. E aí ele muda, você pode machucar e tudo mais. E aí o catéter você coloca, tira a agulha, fica só o plásticozinho, então ele pode pular, correr e não dar alteração nas... Exatamente. Você sabe dar alteração nas análises, né, que você manda para você, né? Isso é importantíssimo. Tá aí já um próximo podcast técnico, vamos dizer assim, a gente pode até fazer isso de forma física, vamos dizer, mostrando assim essas novidades, que claro que o doutor, com todas as especializações, está sempre antenado nesses assuntos. Mas entrando de novo na questão da veterinária em si, da paixão, qual foi a primeira pós ou qual pós que o doutor teve mais tesão de fazer, vamos dizer assim? Então, a que eu mais tive tesão foi nefro. Engraçado, da neuro para nefro. Pro nefro, né? É porque assim, a nefro, a maioria são pacientes todos paliativos. Sim. Você sabe, você faz o diagnóstico com insuficiência renal grau 1, conforme ele vai passando a vida, ele acaba morrendo com grau 5. Sim. Aí vai perdendo o néfron, vai ter todo aquele problema e a gente tem que acompanhar. Então, o que eu mais gosto é de fazer o paliativo. Certo. Tem paciente oncológico que tem problema renal, tem paciente de leishmaniose que tem problema renal. Né? Muito. Às vezes tem uma erliquiose crônica e vira renal. Então, assim, ou nasce e eu gosto de fazer o cuidado paliativo. Isso entraria como o doutor falou, da medicina integrativa. Isso. Que legal. E não sei se é o caso, mas dentro disso tudo, lidar com um tutor, que a gente falou domicílio, né? Com todas essas questões, é um paciente também? Sim. Vamos dizer assim, né? Acho que é o paciente mais difícil. É o mais complexo, né? É o mais complexo. Porque a gente tem que ter o feeling, tipo a sensibilidade. Tem muita medicação que você precisa passar ali para um paciente. Às vezes eu tenho receita que eu tenho 10 medicação. Eu falo por mim, nem eu tomo remédio direito, imagina o tutor dar para o animal. Então tem tutor que vai falar assim, olha, eu não consigo dar. E aí você tem que ter aquela sensibilidade de falar, não, como que você pode dar para a gente encaixar? Porque senão seu paciente não vai ser tratado, o tutor vai ficar frustrado e seu trabalho vai ser em vão. Exatamente. E ainda sai em alguns momentos mal falado porque não deu certo. Na verdade, a falta do tratamento que ele não fez, a culpa acaba caindo para o doutor. Do veterinário, exatamente. Sempre é do veterinário. Então eu acho que entra aí um zelo maior nisso tudo, né? Porque você acompanhar não só dar o diagnóstico, fazer o diagnóstico daquele paciente, mas, consequentemente, seguir aquele tratamento também. E querendo ou não, a gente é um pouco de psicólogo, né? Muito. Porque o tutor chega com problema, chega com o animal, chega, né, com aquela decepção e tudo mais, e você tem que acolher. É verdade. Faz parte da consulta e tudo mais. O doutor não faz a mínima ideia de quantos clientes já atendeu a domicílio, né? Não, foram muitos, né? Foram muitos, nossa, muitos mesmo. Que legal. Quando o trabalho é bem feito, sempre isso prospera, né? Tem uns que é mais, tem outros que é... Tem uns que é mais que, assim, são doenças crônicas, então estão sempre retornando. Que legal. Que aí já vira amigo, né? Já vira amigo, da família já. Que legal. Mas, doutor, me conta aí, eu tô sabendo da novidade e vou deixar para o doutor noticiar isso tudo, porque o que eu pego o gancho nessa questão, o atendimento a domicílio leva possivelmente um diagnóstico, possivelmente a um tratamento, e a gente entrou nesses impasses. Ora se dá muito certo, claro, dependendo sempre do tutor, ora nem tanto. O que o doutor, nessa virada de chave, trouxe e por que isso aconteceu dessa virada de chave? Mas eu vou deixar o doutor anunciar qual é a novidade. A gente, com muito esforço, muito trabalho, esse ano a gente conseguiu a implantação da nossa clínica, a Clínica Bom Amigo Vet, que é uma clínica voltada mais
para o bem-estar animal, tanto a internação, espaço de baio, ambiente, é uma clínica voltada mais para o bem-estar animal do jeito que eu queria. Então eles não se sentem numa clínica, eles se sentem em casa. Que bom, que coisa, que uma notícia. Estendeu, vamos dizer, o atendimento ali, o domicílio, eles se sentem à vontade. Porque nem sempre... Tá na casa do doutor, tá na casa deles, seria nem essa. Nem sempre a gente consegue fazer o tratamento 100%. Às vezes o animal está desidratado, precisa fazer um antibiótico na veia, sim. Tá com algum problema que precisa de uma atenção maior, precisa ser internado. E eu também opero, né? Então a gente uniu o bastante coisa. Agradável. Bastante coisa. Bastante coisa não, muita dedicação, na verdade, né? Não, isso a gente, como comentou, não cai do céu, isso vem de trabalho, vem de... Enfim, é fácil a gente se queixar da vida. A gente pega, muitas vezes, um colega, mesmo de outra profissão, as coisas não dão certo, mas você correu atrás. A gente acabou de citar, o doutor ia de moto para lá e para cá, nessa loucura, nessa correria, e foi prosperando, está prosperando e vai prosperar. Né? E simplesmente os ciclos foram se encerrando e vindo outros novos, né? E agora o doutor, além de veterinário, médico veterinário, é um empreendedor, né? Porque toda essa novidade, poucas pessoas pensaram em fazer. Quando eu me formei, Rodrigo, eu falei assim, nunca mais vou estudar, nunca mais na vida, não aguento mais isso. Que nada, só a ilusão. Multiplicou. Né? Aí que eu estudei, porque quando você tá na faculdade, você tem uma dúvida, você vai lá e pergunta pro seu professor, sim, né? Você tem a rede de apoio. Sim. Quando você já é formado, você que não senta lá, vai ver artigo científico que não Mas vai, não. Infelizmente não é assim que funciona, a maioria dos casos, né? Todos nós nos formamos, agora eu sei tudo. Pelo contrário, a gente sai formado, né, com o diploma, mas a gente não sabe nada. E a busca tem que ser constante, né? E aí, eu fiz pós-graduação em clínica médica de pequenos. Foi a primeira? Foi a primeira. Clínica médica de pequenos, aí depois eu fui para dermato e para medicina felina. Eu sou pai de 15 gatos, né? Nossa! E pago pensão pra eles, né? Porque fica com a mãe, eu pago... Então, aí eu fui pra medicina, porque eu adoro gatos. Então, veterinário, assim, eles não gostam de atender muito gato, gato arranha, gato... Então, eu fui pra medicina felina. Isso, porque eu tenho muito gato, aí eu fui pra dermato. Aí eu fiz nutrição animal. Aí depois fui pra nefro, aí eu fiz oncologia. Só faltou a psicologia humana, né? Pros tutores, né? E agora eu tô fazendo neuro. E estou fazendo MBA em gestão em clínicas. Puxa, que legal. Aí vai se estendendo. Aí e o tempo para isso tudo? Fiz Porque tem trabalho a domicílio. Eu não sei se é a domicílio, em domicílio, enfim. Tem a clínica agora bombando, né? Possivelmente, doutor sarado aí, faz academia, deve ter uma boa alimentação. E como concilia tudo isso no dia a dia? Eu não durmo, né? Não façam isso, porque eu quero demitir meu patrão. Não, é que assim, ó, a rotina, você tem que ter ela certinho para você seguir. Então, acorda tal horário, vai pra academia tal horário, volta tal horário, estuda, e assim vai. Um reloginho. Por isso que as coisas prosperam, né? Uma boa gestão do tempo, né? Vamos dizer assim. Como se diz, a gente se esforça agora para colher os frutos lá na frente. Sem dúvida. E aí, uma coisa, querendo ou não, eu tinha muito... Como você sabe, comecei atendendo Nova Lima, né? Sim. A gente tem muito tutor que não consegue fazer o exame e tudo mais, ou não consegue um valor numa consulta especialista. Não estou criticando os colegas, porque eles estudaram, investiram tempo, né? E eu sempre falo, não vou fazer com o seu animal o que eu não faria com o meu. Que legal, essa é uma frase impactante. Né? Eu não vou fazer com o seu animal o que eu não faria com o meu. E aí vinha tutor com problema oftalmo. Doutor, eu não consigo levar no especialista, consulta tá tanto, eu não tenho condição. E aí o Bom Amigo Vet foi criado no início para levar uma consulta de especialista com valor acessível a todos. Então, hoje às vezes eu vou atender no Dama, é o mesmo valor que eu vou atender ali. Legal. Aí você fala assim, mas lá ele... Não, é um valor fixo. A tabela que o doutor tem é sempre praticada, independente de quem esteja do outro lado, né? Independente de quem esteja do outro lado. É o mesmo valor, é o mesmo cuidado, é o mesmo carinho, é a mesma coisa. Que legal. Doutor, agora perguntando, eu acho que possivelmente essa dúvida vai sair, principalmente para os tutores que estão em busca desse conforto de ser atendido em casa, o paciente ser atendido em casa. E claro que muitas vezes a gente sabe que isso tem recorrência, o paciente ele precisa ir para uma clínica. Como que funciona? O Bom Amigo Vet ele faz essa ponte ali, precisando de uma internação já leva na clínica? Como explica para nós aí? A maioria dos tutores a domicílio, uns têm condição sim de levar porque tem carro, outros não têm.
Tá? Entendi. Mas o tutor, Faz às vezes, sentido. na consulta, quando você vai lá consultar, você vê que o animal, às vezes, precisa de uma internação, receber Que um são soro. vários casos, né? A gente pega Isso. umas... Receber um sorinho, receber um atendimento mais, como se diz, delicado e precisa ir para a clínica. Até propriamente uma cirurgia, uma Isso. castração, né? Ele Então, vai para a clínica. Eu troquei de carro, porque por causa disso, meu porta-mala era aquele que era... Eu tinha um carro, um Classic, né? Que era o porta-mala que não dá acesso pro carro separado, e tudo mais. entendi. Então eu troquei de carro para um maior e que caiba uma caixa maior para, às vezes, na consulta a gente conversa com o tutor, ele assina um termo, olha, precisa internar. Aí ele prefere que a gente leve. Legal. Ou eu falo assim, ó, você pode trazer pra gente que a gente interna. Mas geralmente Fica a critério do critério doutor. do tutor. Mas o doutor oferece essa... Isso, de levar, porque eu já vou voltar pra clínica mesmo. Eu vou atender, vou voltar pra clínica. Exatamente. Então já une o útil ao agradável. Isso. Mas interessante, doutor, gostei bastante, assim, estou gostando do nosso papo. Eu enxergo que realmente é uma coisa bem diferente, esse zelo, essa fusão, né, do atendimento com o atendimento aos tutores, a disponibilidade de levar até a clínica, e claro que isso não começou de ontem para hoje, né? Talvez uma das últimas dúvidas que eu tenho aqui, quando o doutor fazia atendimento ao domicílio, isso até para os próprios colegas, que a gente percebeu, é nítido, voto vencido, que quem quer prospera. Surgiu essa vontade, quando o doutor fazia o atendimento a domicílio, já surgiu essa ideia de, vou montar na minha clínica, ou foi uma coisa que, vou fazer do dia para noite? Foi acontecendo. Tipo assim, eu tinha, assim, há um ano atrás, uma mentalidade de montar uma clínica que eu pudesse cuidar pessoalmente da minha forma, do meu padrão e tudo mais de atendimento. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a atender com moto, foi assim, eu falei, nossa, eu vou ganhar X, vou viver a vida na boa. Hoje eu faço atendimento, amanhã eu não faço, aí assim vai, mas pelo menos sempre vai ter um limiar, né? Sempre vou estar ali. Mas aí começou a demanda aumentar demais. Então, eu imagino. Isso, aí eu precisava... A moto ficou pequena, vamos dizer assim, ficou, né? não cabia na moto, então a demanda começou a aumentar demais, eu precisava internar os pacientes, e aí tudo isso foi criando um giro de movimento muito alto, um volume muito alto. E aí na internação, por exemplo, você interna um paciente grave. Sim. A internação faz total diferença na vida do paciente. É claro que 50% depende do animal, mas 50% depende da forma que ele é cuidado na internação. Sem dúvida. E aí foi indo, a gente foi crescendo, e aí até um momento que deu certo a gente montar a clínica com o meu olhar, tipo, eu cuidando pessoalmente. Fazendo os dois pontos ali, né? A primeira abordagem ali, propriamente, no tutor, e o acompanhamento clínico ali, no caso de uma internação. Isso. Que legal. E eu imagino que o resultado seja um pouco mais satisfatório, acompanhar do início até o fim, né? Isso, você consegue ver toda a evolução e a alta para casa é a melhor coisa que tem. Que legal, que coisa boa. Doutor, onde fica a Bom Amigo Vet? Fala para nós. A clínica está ali localizada no bairro Coronel Tonino, fica na rua Catanduva 333, esquina com a Rio de Janeiro. Fica mais ou menos umas 2 a 3 quadras do Laticínio Embaúba. Que legal. E horário de atendimento? As pessoas podem chegar com os pacientes ou entram em contato? O que o doutor acha melhor? A gente está trabalhando com um atendimento, a clínica funciona das 8h40, 9 horas até as 19 horas, mas a gente só atende com agendamento. Que legal. Tem que agendar antes, até porque, para não ficar aquele movimento todo, mas agenda antes, que a gente tem o nosso WhatsApp, que é o 679-9122-2234, agenda por lá, que aí a gente vai atender com mais Nas redes prazer. sociais também tem mais informações? Tem Instagram, tem WhatsApp. Qual que é o Instagram do Bom Amigo Vet, doutor? O Instagram do Bom Amigo Vet é bom.amigovet. Que legal. Bem difícil. É bom, assim que é bom. Então, o pessoal se sinta à vontade. Com certeza vai ter muito mais, não só novidades, mas muito mais assunto que a gente não conseguiu debater aqui, né? Até porque a questão do tempo. Mas fiquem à vontade, eu sei que a rede social do doutor é bem extensa, bem bacana, com muito assunto, né? Lá tem bastante caso clínico, cirurgia, eu quase não estou conseguindo postar agora, né? Imagino, correria. Porque assim, o caso clínico é interessante porque o doutor vê o tratamento, vê o diagnóstico, ele consegue correlacionar
o que o paciente está tendo. Eu quase não estou conseguindo postar, mas eu prometo que pelo menos um vídeo na semana eu libero ali. Tem que dormir um pouco menos, porque já não dorme, né? O dia tem pelo menos umas 28 horas, seria legal, né? Tava ótimo 28 horas. Que bacana. Pessoal, Dr. Diogo Riquino, foi um prazer, é um prazer, na verdade, recebê-lo toda vez que a gente bate os nossos papos, é muito legal, é uma troca muito bacana. Se sinta à vontade para trazer, quando o doutor quiser trazer também qualquer conteúdo, farei novos convites com relações a assuntos mais técnicos, a gente falar um pouco sobre os exames, o que é interessante. Eu acho que essa somatória é bem legal, sabe? Quem está ali no dia a dia da batalha clínica, que é, na minha opinião, a mais complexa disso tudo, e somar os laboratórios, os assuntos laboratoriais, que é o que a gente faz aqui todos os dias. Doutor, tem alguma mensagem? Quer deixar algum recado? Se quiser, fique à vontade, o tempo é seu. Convido vocês para conhecer a clínica, conhecer a Medicina Veterinária Integrativa. Fica ali na rua Catanduva 333, ou no nosso Instagram você pode mandar mensagem, dar uma consulta a domicílio, que a gente vai até você para atender da melhor forma possível. O doutor que vai fazer o atendimento, primeiros atendimentos das pessoas que entrar em contato. Show de bola. Isso. Obrigado, Valeu, Rodrigo. Obrigado, até a próxima. Bom demais tê-lo aqui. Eu fico aguardando a próxima oportunidade pra gente debater, sabe o quê? Vamos fazer uma lá na clínica. Imunologia. Imunologia, esse é um assunto sensacional. Eu sou suspeito para falar, eu gosto bastante. Que é onde... Vamos pegar alguns casos, o que o doutor acha? A gente pega alguns casos que o doutor já tem e aplica. Como o doutor faz muito exame imunológico, com certeza tem ali os vereditos. E agora que você incorporou o PCR, o QPCR, isso mesmo. Eu acho interessante a gente sentar e conversar sobre sorologia positiva e PCR negativo, mas com sintomas. Isso é um calcanhar de Aquiles no dia a dia clínico. As pessoas confundem muito as técnicas, né? Acham que uma é melhor que a outra e a gente sabe que não é isso. É a somatória das técnicas com os materiais ideais. Mas isso é um assunto bacana. Pega alguns casos que eu sei que o doutor tem bastante, vamos colocar no dia a dia aqui, que vai ajudar muito. Isso é auxílio. Dizia a minha professora, a clínica é soberana, né? Com certeza. O exame é só complementar. Exatamente. Mas te espero. Então vamos deixar aqui o próximo marcado, trazer conteúdo técnico e mostrar realmente os exames, os dados e tudo que o prognóstico disso que teve do paciente, né? Com suspeita, com exame positivo, exame negativo e a clínica associada que, como o doutor falou, é soberana. Gostei, já fica aí a deixa pro próximo. Já vamos marcar aqui, assim que a gente desligar as câmeras aqui, a gente já vai marcar e mandar umas novidades aí pro pessoal. Doutor, obrigado de novo. Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, tchau e o convite foi feito, hein? Vai ser cobrado. Quem sentir a vontade também, porque aqui não é todo mundo que tem coragem de sentar aqui e bater um papo bacana. Muitos refugam, né, no termo bacana da questão. Quem tem coragem vem aqui e faz a diferença, tá certo? Até o próximo Café com Diagnóstico. Prazer novamente receber o doutor aqui. E vamos juntos nessa vida aí, tá certo? Um abraço, doutor. Obrigado.